Você já orou, jejuou, ficou de joelho, pediu a Deus para que pudesse tirar a sua ansiedade, a sua angústia, e de repente você acha que a sua fé é fraca, porque você não consegue controlar suas emoções, nem sua ansiedade, aquilo que te tira o sono, aquilo que faz com que você fique preocupado 24 horas por dia, e parece que Deus não está presente na sua vida. Pois bem, muitos cristãos me procuram em busca de ajuda, solução, e muitos crendo que muitas vezes esse problema é espiritual. E já fez cura, já fez libertação, e parece que a solução não se resolve. Então, você já parou para pensar que muitas vezes esse problema seu não é espiritual e pode sinalizar que alguma coisa mais profunda em sua mente, dentro do seu cérebro, pode estar te pegando? Primeira coisa, você tem que saber o que é ansiedade. Existe uma ansiedade chamada ansiedade sinalizadora, que vai sinalizar exatamente isso dentro da psicanálise, freudiana inclusive. Ela é um sinal de que alguma coisa na sua mente, na sua vida interior, ela está precisando ser ajustada. Então, nada melhor que sinal de ansiedade, ou como diriam Freud, sinal de angústia. Esse sinal de ansiedade e angústia é um mecanismo de defesa humano. Nós somos seres humanos. E é claro, não vai interpretar aí que Jesus está dizendo para você lá que não andeis ansiosos por coisa alguma, que, tipo, ser ansioso é um pecado, né? Ser ansioso é porque você pecou, ser ansioso é porque não. Isso é um sinal de que alguma coisa está te afastando de Deus e que, graças a Deus, você está percebendo que você é uma pessoa ansiosa. Pois o dia que eu percebi que eu era uma pessoa não somente ansiosa, que eu já disse, né? Eu não conseguia conectar o carregador aqui num tablet. Eu ficava tentando carregar. Eu repito isso porque eu me vejo atualmente, falo, gente, eu não conseguia fazer coisas pequenas, não conseguia esperar as pessoas tomar um café da manhã, eu já estava saindo, estava na porta e, se possível, já estava no carro buzinando. Só que eu me via que isso é um sintoma normal. Por quê? Meu pai era assim, muitos dos meus irmãos eram assim também, meus vizinhos eram assim. E nós não percebemos que vivemos num mundo onde existe uma epidemia de ansiedade. Então, nós temos que olhar para isso, que, claro, não andei ansioso por coisa alguma. Se tem alguma coisa ansiosa, é que alguma coisa na vida mental não está legal. Porque você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa de fé, você já está orando, mas a coisa não sai. Então vamos falar dessa coisa que não sai. Como é que você pode trabalhar isso com conhecimento, definindo isso? Então, ansiedade, angústia, tem dois componentes. Esses componentes são psicológicos, né, que aparecem na sua mente, e também são componentes físicos. O componente psicológico é exatamente aquela sensação de medo, sensação de insegurança que muitas vezes não tem sentido. Você está de boa na sua casa, de repente bate um desespero em você, seus pensamentos ficam acelerados, né? Tem gente que tem ansiedade generalizada, ou seja, é de manhã, de tarde, de noite, parece que aquela coisa não sai de dentro, porque é na vida interior. Então são componentes mentais, né? Medo, insegurança, muitas vezes raiva, irritabilidade, né? Que aparece na nossa mente, e a gente nem percebe que isso é uma doença. E por outro lado, tem gente que sente essa ansiedade no corpo, essa agitação que nós chamamos de angústia, que é um aperto no peito, sabe aquela coisa quando está acontecendo uma coisa, parece que não vai faltar dinheiro para pagar a conta no final do mês, e o dinheiro não caiu na conta, o seu patrão parece que está indo mal na empresa, né? Há rumores que parece que a empresa vai fechar, e já começa, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do futuro dos meus filhos? E aquele pensamento junta com palpitação, tremedeira, né? Você vai dormir na cama à noite, você bota o travesseiro, aqueles pensamentos vêm na cabeça, de repente vem aquele frio, né? Aquele aperto, né? No peito, no abdômen. Então esse é um componente físico da sua agitação mental. E como Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu quero falar aqui para vocês um caminho que você deve perseguir aí na sua vida,
Em primeiro lugar, né, para você tratar essa ansiedade, quais são os mecanismos? Então eu quero falar o primeiro mecanismo. O primeiro mecanismo, é claro, como cristão, você vai aprender a orar. Mas eu oro, peço a Deus. Né? Tem muitos católicos que rezam o terço várias vezes por dia, já pega lá o terço. Os protestantes caem de joelho às 3 da manhã e parece que essa oração está fraca. Mas não é a oração que está fraca. Aqui, quando nós estudamos a mente, orar aqui é olhar para dentro. Então é olhar para dentro aquele momento que eu estou sentindo aquela angústia e começar a analisar que tipo de pensamento aparece dentro de mim. Que sinais mentais aparecem? Que situações? Quando é que comecei a sentir aquelas sensações físicas? Que não começou hoje, principalmente quem é ansioso. E aí, outro dia eu estava atendendo aí uma cliente que justamente começou a ter sintomas de ansiedade, angústia, justamente quando ficou grávida e piorou quando nasceu o filho. Isso aconteceu no meu casamento também. Quando nasceu cada criança que nascia, eu ficava extremamente angustiado. Mas essa que eu vou contar é muito interessante, porque quando ela procurou a psicanálise cristã, usando o método desta oração que eu estou falando para você, ensinei ela a olhar para dentro. E ela foi parar exatamente quando ela criança, a mãe super atribulada, né, brigando com o pai, ela com medo dos pais se separarem e depois realmente acabou se separando, mas lá com 5, 6 anos de idade, a mãe sozinha, numa coisa difícil, falou para ela cuidar da irmãzinha que tinha 1, 2 anos de idade, e ela com 5 anos, e ela teve uma sensação de morte, que não ia dar conta, e a mãe ainda falava que estava pensando que tinha que se sumir, que ela não dava conta, e a mãe foi pagar uma conta no banco, e ela demorou para voltar, e para a criança que demore 15 minutos, que demore meia hora, é uma eternidade. É como se ela ficasse totalmente desamparada, incapaz de cuidar de uma criança que era a irmã mais nova. E quando nasceu o filho, ela literalmente teve a mesma sensação daquela criança, e desde que nasceu o filho, ela não teve mais paz, ansiedade, angústia, tanto é que travou. Ela é uma profissional liberal, não conseguia trabalhar, não conseguia cuidar da criança, ficou com medo, precisava buscar a mãe, correr atrás da mãe para que ajudasse ela. Então tem muitas pessoas, em primeiro lugar, se você aprender a orar de uma maneira correta, pode ser que a resposta não esteja simplesmente olhando para Deus, mas olhar para dentro de você e resgatar essa criança de 5, 6 anos, 8 anos, que ficou numa solidão e desenvolveu um sintoma de ansiedade, pânico, de não dar conta da vida. E muitas pessoas que são ansiosas, angustiadas, têm essa sensação de não dar conta na vida. Então, olhar para dentro é a oração. Claro, Jesus, em Lucas e Mateus 18, e particularmente Mateus 18, do verso 1 ao verso 3, ele diz: vinde a minhas criancinhas, não as impeçam. Ninguém adentrará o reino dos céus. Quer dizer, reino dos céus é domínio próprio, é alegria, é paz, é viver sem angústia, sem ansiedade. Isso é o reino dos céus. Mas se você não olhar, que é o que Jesus disse, se colocar na posição de criança, então uma oração que eu estou querendo que você faça é olhar, deixar fluir a sua vida, onde começou essas sensações de morte, sensação de incapacidade, sensação de não conseguir chegar. E a resposta vai estar no seu silêncio mental. Mas você tem que estar ancorado numa certeza que Deus e o Espírito Santo vão te guiar para uma viagem interior, para que você possa acessar o início, quando começou isso. E por incrível que pareça, quando ela viu essa criança, e ela também viu que nesse mesmo momento, por ser cristã, ela viu Jesus acolhendo essa criança interior. Ela viu que Jesus pegou no mão dessa criança e desde criança, apesar dos conflitos paternos, uma família disfuncional, ela começou a acessar memórias de que Deus sempre esteve presente na vida dessa criança. E quando ela parou, abriu o olho durante a sessão, deu um sorriso maravilhoso e disse: nossa, doutor, a angústia sumiu, aquele aperto, aquele frio, aquela incerteza que existia dentro de mim, que eu vivia tendo palpitação, foi embora. Aí eu falei assim, então olha aí,
nesse seu desespero de ter um filho, não dar conta. Nossa, doutor, eu dou conta. E ela é super inteligente, tem 2 graduações, formada em 2 faculdades, pós-graduada, mestranda, pedagoga, e está lá. Não conseguia dar conta por causa de um sintoma semelhante de ter que fazer uma coisa que criança não dá conta. Então, primeiro item, orar é olhar para dentro. E olhar para dentro é olhar que Deus sempre esteve com você, independente da sua angústia. E pode ser, então, a primeira grande lição desse vídeo, que eu quero que você veja, que sinal de angústia, sinal de ansiedade, até porque nasceu um filho, é sinal que Deus te ama. É sinal que Deus quer trazer aí uma cura interior. Quer trazer para você uma evolução espiritual. Porque não dá para viver. Porque só quem sabe da angústia, da ansiedade, sabe o quanto é terrível. Quando as pessoas estão de frente a situações novas, parece que a coisa sai do chão, parece que está perdido. E muitas pessoas dessas aí vão procurar muitas religiões, muitos líderes, na qual ainda coloca mais julgo. É falta de oração, é falta de cair de joelho, você está pecando, mas eu amo meu filho, mas eu não tenho, com medo, com pavor. Então, presta atenção nessa dica, porque todo líder tem que te levar a ensinar você a orar, ensinar você a colocar Jesus lá no centro do seu coração, que Jesus habite o seu coração e a sua mente, porque é somente Ele que vai se mostrar como um Deus Pai misericordioso, esteve na sua vida desde o ventre da sua mãe, desde quando você tinha 5, 6 anos, ali desesperado para cuidar de uma outra criança, e que você hoje cresceu, e você vai tomar consciência que o Deus Pai provedor sempre proveu na sua vida. E é claro, quando você ter contato com essa voz interior de um Deus que te mostra a verdade que existe dentro de você, e que você nunca esteve só, e que você esteve acompanhado do Jesus que acolhe, que ama, que cura, que nos abraça, que está conosco desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe. Essa é uma forma de oração. E aí, quando você olhar para a sua ansiedade, é claro, tem muitas pessoas aqui que têm um problema cerebral. Tem muita gente que não... Então, o primeiro item, né, que eu falei, devido ao meu TDAH. Eu ia falar do TDAH, mas já estou mudando de assunto. Aí eu quero falar uma coisa para você. Então, foca no número 1, que é orar de uma forma correta, colocando Jesus na frente do seu coração. O segundo questão não é trauma de infância, como eu disse. Não é um problema que aconteceu no passado e você arrasta na sua vida que você tem que limpar. Mas é um problema literalmente cerebral. Tem muitas pessoas que têm um pensamento acelerado. Tem muitas pessoas que querem produzir na vida, mas parece que está dirigindo um carro de Fórmula 1 que não consegue ter controle porque corre demais. E não é que o carro é ruim. O carro pode te levar daqui até o Rio de Janeiro, né, em 2 horas, enquanto um carro normal demoraria 4, 5 horas, sei lá. Então você que muitas vezes tem um pensamento acelerado e ainda detalhista, porque quem tem pensamento acelerado geralmente é muito inteligente, só que ele está com uma Ferrari na mão, vamos colocar assim, uma Lamborghini na mão, só que ele não aprendeu a pilotar e também nem pisar no freio para que o motor, né, não consiga dar uma reduzida na velocidade, para que ele possa, no meio do trajeto, daqui até o Rio de Janeiro, o carro não passar reto quando você precisar encher uma gasolina no carro, quando você precisa jantar ou almoçar no meio do posto da estrada, naquele restaurante maravilhoso, quando você viu, já passou. Tem muitas pessoas, tem um cérebro que funciona que nem uma Ferrari. Ele sabe chegar até o Rio de Janeiro, sabe a trajetória, sabe o que tem que fazer, mas a rotação da velocidade do pensamento ele não consegue controlar. Então ele precisa de um mecanismo para o qual ele possa diminuir a rotação do motor, porque o motor é muito potente. Então se você se acha o cocô do cavalo do bandido, que nem eu, que penso rápido, atropela as palavras, estou pensando uma coisa, já estou falando outra, isso muitas vezes dá déficit de atenção, dá baixa autoestima, e aí tudo que você quer fazer na vida vê aquela voz interior. Você não vai conseguir, você é burro, você é incapaz.
Então, essas vozes interiores muitas vezes estão atreladas às pessoas que muitas vezes têm um cérebro potente e muitas vezes essas pessoas precisam de ajuda medicamentosa até. Por isso o médico talvez é importante na sua vida, para que você dê uma reduzida na velocidade do motor cerebral aí, para que você possa conseguir adaptar o seu cérebro nas coisas que você precisa fazer, até que chega uma hora que você pode tirar a medicação, porque você vai tratar os traumas da infância. Porque quem tem cérebro acelerado desde a infância, o que acontece? Sofre bullying na escola, se acha incapaz, não consegue aprender, vai para a escola, em vez de prestar atenção na aula, está olhando para o celular, está olhando para um tablet, está olhando para a mosca que passou, está pensando em jogar bola, está pensando em ir para o cinema, e não consegue focar na aula que a professora está dando. Então, é terrível isso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu cheguei a usar medicamento para eu dar uma desacelerada. Entretanto, quando eu aprendi a orar, aprendi o método Onari que eu desenvolvo aqui na escola, e aprendi a tirar meus traumas de incapacidade. Aliás, eu não tinha capacidade nem de gravar um vídeo. Eu precisava literalmente de um roteiro e ficar olhando para o roteiro, porque eu atropelava o roteiro. Eu precisava de um teleprompter, porque nem teleprompter eu conseguia ler, porque eu ia ler. Blá, 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 blá. Hoje não. Hoje, se você for ver, o meu tablet está desligado. Eu só segurei aqui, porque eu falei, cara, se o meu cérebro falhar por causa da minha velocidade, eu vou conseguir dar conta do recado. Mas você vê, se você treinar seu cérebro, limpar seu cérebro, tirar os traumas que você tirar os traumas que você é incapaz de cuidar da vida de alguém, sei lá, cada um tem as suas coisas. Então, o recado que eu quero dar para você? Existem coisas cerebrais. Então, a primeira coisa foi mental. Existem as coisas cerebrais. E as coisas cerebrais vão causar traumas, né, psicológicos. Então, a terapia é importante, portanto, né, muita gente que é crente aqui acha, não vou tomar remédio, não sou louco, não sou maluco, mas peraí, Deus, né, capacitou a medicina, os fabricantes de medicamento, para que possa auxiliar muitas pessoas que precisam de ajuda medicamentosa para que se chegue o quê? Num lugar onde cada indivíduo quer chegar. Então, você quer chegar no Rio de Janeiro, você tem que aprender a dirigir a Ferrari, já que a estrada é ruim, né, tortuosa, cheia de buraco, você tem que aprender a frear para não cair no buraco, você tem que aprender a frear para entrar no posto de gasolina, senão acaba a gasolina, você fica em depressão porque não tem mais gasolina para você queimar no seu carro, de repente você precisa se alimentar, você precisa parar no restaurante, e você não está tendo tempo para absolutamente nada, porque você está correndo atrás do prejuízo aí da sua vida, para querer chegar no Rio de Janeiro e acaba batendo o seu Ferrari e não chega no Rio de Janeiro. E tem muita gente batendo o carro aí, mental, e está se achando todo travado. Por isso, eu quero deixar aqui, finalizando esse vídeo para você, que é uma coisa muito interessante, existe sim as coisas espirituais. A gente falou de corpo, de mente, espiritual. Espiritual é você tomar contato numa coisa, porque o ansioso, o desesperado, acha que ele vai fazer tudo por conta própria. É o que eu achava, que eu faria as coisas por conta própria, excluía Deus da minha vida, excluía Jesus Cristo da minha vida, excluía o Espírito Santo de Deus, e aí eu estava perdido realmente, a ansiedade a mil, né? Eu não cheguei a ser paniquento, mas tenho certeza absoluta, se você é ansioso e é paniquento, né, você não pensa em Deus, ou você é o cristão de carteirinha de banco de igreja, né, ou você vai ler a Bíblia para bater a Bíblia na cabeça dos outros, mas não aplica na sua vida. E quando nós falamos da questão do desenvolvimento espiritual, você vai precisar ter contato e paciência, muita paciência. Paciência para quê? Para aplicar os ensinamentos de Jesus na sua vida. Então, se alguém bater na sua face, você é impulsivo, porque você é angustiado, falaram mal de você, você vai rebater, então você fica remoendo, porque alguém falou mal de você, porque alguém fez fofoca, porque você queria uma coisa, aí o seu marido fez outra, e você fica ansioso, angustiado. Cara, você tem que olhar para Jesus. Então, a parte espiritual é muito simples, e a parte mais difícil. Porque a parte mais simples é você pagar seu dízimo, fazer suas
rituais religiosos. Essa é a parte mais simples de ser cristão. A parte mais difícil é você ser pequeno Cristo. É para você se espelhar no que Jesus disse e praticar aquilo que ele praticou, sendo o caminho, a verdade e a vida, para chegar no reino de Deus e ter uma relação com Deus Pai, que é esse o objetivo de todo mundo. Para isso, você vai precisar, literalmente, se alguém bater na sua face, Deus, eu estou com vontade de... estou ansioso porque falaram mal de mim. Cara, não perca tempo. Aí eu pergunto para você, quando você não desenvolve essa vida espiritual com Jesus, você perde tempo em rituais religiosos, você perde tempo falando mal da vida dos outros, você fica brigando aqui na sua mente, no seu mundo interno, que está lascado literalmente. Portanto, uma vida espiritual para tratar a sua ansiedade é conhecer Jesus Cristo. E eu posso te finalizar esse vídeo dizendo assim, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, apesar de ter TDAH, ser ansioso, não conseguir conectar no cabo para carregar o tablet, não conseguir muitas vezes nem gravar um vídeo, precisar depender aí de um roteiro para dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar de fazer. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, eu comecei a desenvolver o fruto do Espírito. A paz, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Consegui ir de pregar o Evangelho de amor. E só vai plantar amor aqueles que amam. Só vai plantar paz no mundo aqueles que encontraram a verdadeira paz mental e saiu da ansiedade. Portanto, a ansiedade é um sinal de que você precisa limpar seu cérebro para que Deus possa habitar no seu coração, na sua mente, para que você possa levar a alegria para seus familiares, para que você possa fazer o seu papel no reino de Deus, levando luz para as pessoas que são ansiosas, angustiadas. Mas transforme-se você. Você quer transformar o mundo? Transforme você. Foi o que eu aprendi. A partir da minha transformação, estou dizendo o quão importante foi começar a entender Jesus Cristo na minha vida. Então eu te convido você a seguir aqui no nosso canal de Psicanálise Cristã. Te convido aqui a você estudar psicanálise, se você quer ser profissional de psicanálise cristã. Temos aqui a pós-graduação, temos curso de formação, temos a nossa terapia em grupo, onde eu vou te mentorear totalmente gratuito, ao vivo aqui, presencial, se você comparecer aqui no Instituto Onari, quarta-feira às 19h30, onde eu gravo esses vídeos aqui, onde depois das palestras de quarta-feira você vai poder conversar comigo e pode ter certeza, a minha equipe e os meus alunos de psicanálise cristã estão aqui aprendendo presencialmente a mentoria que eu faço com todos. Isso é aberto a todos e é aberto a você, é um serviço evangelístico, porque sem Jesus Cristo você não trata a sua ansiedade. Com Jesus Cristo você adquire paz, domínio próprio, alegria e amor para a sua vida e a sua família. Então, venha aqui nos conhecer. Esse é um convite que eu faço diretamente para o seu coração. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Assine o nosso canal, acione o sininho para você receber toda vez que a gente conseguir, postar novos vídeos. Dê um joinha se você gostou, ou se você não gostou também, critique e dê um dislike, mas seja ativo aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.